Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo aí sobre essa maratona que estamos fazendo aí sobre a questão da auditoria. E eu gostaria de hoje fazer uma introdução diferente, contar uma história aqui. Sábado passado, aliás, antes de sábado passado, eu já estava me integrando a esse grupo de pessoas para poder convocar uma assembleia, para poder fazer o abaixo-assinado. Já estava conversando com as pessoas. Eu já tinha tido a ideia de fazer vídeos para poder ajudar, né? Só que batia uma insegurança, né? Porque são assuntos novos para mim, são coisas diferentes. Além do fato de que depende do tema que você vai falar, e também no nosso contexto aqui, basicamente poucas pessoas me conhecem por eu ser morador novo aqui. Então tinha aquela insegurança de será que realmente vai ajudar? Até que chegou o sábado passado, foi um dia muito bacana para mim, para minha família. Nós estivemos na nossa comunidade religiosa lá, passamos o dia. Foi um dia que a gente ensaiou alguns meses, cantou, participou de um coral, almoçou com o pessoal. Na parte da noite fez uma confraternização com a troca amigos secretos, essas coisas, tudo. Então foi um dia bem bacana. E quando eu cheguei em casa à noite, né, já era beirando a madrugada, foi quando eu peguei o celular e comecei a ver as mensagens e vi aquela questão bizarra das multas, né, das pessoas, que pelo que eu vi lá, foram 4 pessoas que tomaram multas por conta do abaixo-assinado que eu comentei no primeiro vídeo. Foi nessa hora que eu pensei, não, eu preciso ajudar de alguma maneira. E aí foi onde que eu resolvi, né, o que eu estava planejando fazer que vídeo era outras coisas em relação à estrutura, algumas obras, mas não estava com tanta segurança, mas foi nessa hora que eu me senti aquela indignação de falar assim, não, isso aqui não dá, né, isso aqui é um absurdo, não dá para deixar batido. E aí eu, a partir desse vídeo, quando eu parti dele, veio a ideia de pegar e esclarecer as questões da auditoria. Tá? E antes de eu falar do tema de hoje aqui, eu quero pedir um favor para vocês que estão assistindo. Eu já falei no vídeo anterior, a nossa ideia aqui é postar um vídeo todos os dias. No vídeo de domingo, que eu acabei postando 2, que a gente teve um contratempo com a questão de edição, no sábado não teve, mas o que era do sábado foi domingo de manhã, enfim. E esse de segunda, eu gostaria de avisar vocês, de novo, como foi avisado no último vídeo, que nós estamos com listas, tá? Não sei se de todas as torres, mas eu tô com a lista de Sorocaba. Inclusive eu quero pedir pro pessoal aqui do Sorocaba me mandar uma mensagem, inclusive os que já tinham assinado. A gente teve um contratempo com a primeira lista, que ela foi parar num apartamento, por um contratempo aí, ela foi parar num apartamento, eu não estou conseguindo falar com a pessoa, então eu pedi para o pessoal me trazer uma segunda lista, e eu queria pedir que as pessoas que assinaram me dessem um toque para eu levar e assinarem novamente, tá? Peço desculpas por isso. E quem ainda não assinou e quiser assinar, pode me dar um toque no WhatsApp, pode dar um toque no grupo, falar qual que é o apartamento que você está, e eu levo a lista aí para você. E eu pedi para o pessoal também me trazer, não está comigo ainda, né, a lista de Porto Feliz. Aparentemente, nós não conseguimos ver ninguém para ficar com a lista. Então, se você é de Porto Feliz, está acompanhando o que está acontecendo e quiser ajudar assinando, legal. Se quiser ajudar também ficando com uma lista para poder recolher dos outros moradores assim que solicitarem, a gente agradece. Então, por enquanto não tem ninguém lá representando, pode me procurar, me manda um toque aí que eu dou um jeito. A gente marca um horário, eu levo para assinar, tá bom? Qual que é a importância, gente, desse abaixo assinado? Vocês vão ler lá o que a gente está pleiteando, tá? Inclusive vai envolver o tema de hoje, tá? Foi marcada uma assembleia para o dia 29. Essa assembleia foi o síndico que marcou, ele na posição de síndico ele pode convocar a assembleia também. E normalmente nessa assembleia ele direciona as pautas, tá? Vocês já receberam no e-mail de vocês as pautas que ele quer fazer nesse dia, tá? Só que nós queremos que tenha uma assembleia antes, porque nós queremos nessa assembleia uma reunião com o auditor, né, para que ele possa trazer mais esclarecimentos sobre a auditoria. O que eu estou fazendo aqui, explicando lá as questões da auditoria, eu espero que esteja ajudando, mas eu também quero que uma pessoa mais qualificada, uma pessoa que estudou para isso, que é extremamente capaz, esteja nessa auditoria para poder falar com conhecimento de causa todos os pontos que ele colocou lá. E a partir daí a gente tomar decisões. Tá
bom? Então essa é a proposta desse abaixo-assinado que eu falei. E você que concorda com isso e não vai poder participar, eu tenho dúvida se vai poder participar, também eu sugiro que já deixa aí, já veja alguém que você consiga deixar sua procuração para te representar lá, tá bom? Então eu gostaria de deixar essa informação aqui logo de cara, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos avaliar o esclarecimento final. O que é interessante disso, né? Eu recebi o e-mail, você também recebeu, como esclarecimento final por parte do síndico. E com base nesse esclarecimento final que ele se propôs a fazer, ele já marcou uma assembleia, prestar esclarecimentos da auditoria e já está prevista uma proposta de aprovação dessas contas que a auditoria reprovou, vamos frisar isso. Ele já está prevendo que a gente vote a aprovação com ressalvas, tá? E eu sou do grupo de pessoas que concordam com a auditoria de que essas contas elas precisam ser reprovadas, tá bom? Não tem como você ter 16 ressalvas, são 16 pontos que o auditor indicou lá que estão errados, não foram resolvidos, não foram esclarecidos. Então, no meu entender, não tem como aprovar isso também, porque alguém competente, qualificado, avaliou todos os documentos e disse que melhor não. Beleza? Então vamos lá para o e-mail. Então o e-mail, ele para mim deve ser igual para você, chegou como esclarecimento final sobre a auditoria. Então eu quero deixar aqui, fazer um paralelo entre o que está na auditoria e o que o síndico colocou lá. A ideia é mostrar o que bate e o que não bate nesses esclarecimentos, tá bom? Então a primeira parte aí começa com uma afirmação do síndico, diz assim, ó, mantive postura de total colaboração, nada foi omitido. Então, desde o início, mantive postura, tal, entregando todos os documentos, nada foi omitido. Então, essa é a afirmação do síndico. O problema o relatório menciona várias vezes o seguinte, documentos não apresentados, notas fiscais não localizadas, contratos inexistentes, cotações não anexadas, documentação insuficiente, processo judicial não informado, ou seja, segundo o auditor, faltou sim documentação. Transparência no contexto desse envolve documentação. Então, dizer que houve transparência não faz muito sentido, tá bom? Visto que até alguns casos que eu disse para vocês que era engraçado, o auditor falou assim, ó, tá faltando tais documentos, e o síndico responde, não, os documentos existem, eles estão guardados, ou seja, e o auditor responde, falou, então, se não tiver aqui, eles não existem, tá? Então, enquanto não tiver aqui, então essa afirmação ela já começa dessa maneira. Depois, numa parte aqui, a afirmação diz assim, ó, os valores de R$ 18.017 não são dívida. A auditoria disse apenas que são passíveis de ressarcimento. Isso é fato, gente. Tá? O auditor ele está dizendo assim, ó, valores passíveis de ressarcimento, visto que não há elementos que confirmem a legitimidade ou necessidade do gasto. Então, o que isso significa? Que não é dívida automática, mas pode ter que ser devolvido, porque faltou o comprovante, tá? Então, é isso que significa. Então, o que a gente precisa entender? Não é o auditor que disse que é dívida. Ele disse que pode ser devolvido porque não tem documento que comprove a necessidade, tá? O que é importante a gente entender? Sabe quem pode reivindicar a devolução desse dinheiro? Somos nós, na Assembleia. Não é nem o auditor, nem o síndico que vai dizer assim, não, isso aí eu não... Não, sabe quem é nós? Se o auditor está dizendo que esses gastos não têm documentação para comprovar que eles existem, nós podemos sim chegar lá num dia e falar assim, ó, nós queremos esse dinheiro de volta nos nossos caixas, porque nós não sabemos para onde ele foi, tá? Não sabemos no que foi usado, você não provou, não documentou no que foi usado. Então não é o síndico que diz assim, que ele começa a fazer umas afirmações, e nem o auditor, ele só fala que é passível, por quê? Porque ele entende que quem vai, já que não houve a documentação, quem pode decidir isso é a Assembleia, tá bom? Inclusive, gente, existe uma coisa que, como eu disse para vocês, eu estou aprendendo, estudando esses dias, separando tempo para entender algumas coisas. Existe uma coisa que a gente precisa entender, a Assembleia é o maior poder que existe aqui dentro, tá? Inclusive, se nós conseguirmos, eu espero que logo a gente consiga, por favor, vão atrás de fazer essas assinaturas, nós podemos colocar em pauta lá a anulação daquelas multas covardes que foram dadas àquelas 4 mulheres.
pessoas que estavam exercendo, né, o seu direito legítimo de poder protestar contra a liderança aqui do nosso condomínio, e elas foram mudadas. Então, assim, nessa aqui, se for possível, tá? A gente separar um tempinho e vai ir lá e dizer assim, ó, essas multas, elas são bizarras e nós podemos anular, tá bom? Porque nós temos poder para isso enquanto Assembleia. Tá? Então, fica uma sugestão aqui para a gente pensar lá quando nós conseguirmos isso, tá bom? Espero que seja antes do dia 29 a gente consiga a nossa convocação e nem precise ter a do dia 29, porque aquela ali ela está sendo uma convocação de conveniência, beleza? A auditoria, uma das afirmações que está lá no e-mail, diz assim, a auditoria não disse que os gastos foram desnecessários, e não disse mesmo, tá? A auditoria não afirmou irregularidade, a auditoria não afirmou desvios, tá bom? Então, assim, você está só dizendo o óbvio, a auditoria não tem mesmo o papel de dizer desvio ou dolo, a auditoria não está ali para isso. Ela está colocando em questão a questão de competência de gestão. Não está fazendo investigação policial. O auditor não é um policial que está investigando e está falando assim, encontrei um crime aqui ali. Ele está ali colocando em questão a competência da gestão do condomínio. Tá? Lá está bem claro, tá, gente? As contas, lá na página 41 que nós vimos ontem, as contas não demonstram a correta posição financeira, contábil e fiscal do condomínio. E lá ela recomenda a reprovação. Então, você mandar um e-mail para todo mundo dizer que lá não houve desvio, você só está confirmando o que o auditor também não disse. Tá? Ele não disse isso mesmo. Ele só está dizendo para reprovar porque tem um monte de coisa errada lá, beleza? A auditoria, em nenhum momento, você vai ver, ela não usa palavras como desvio, mas ela também não aprova as contas, tá? Ela diz que as contas não representam a realidade. Está bem claro lá na página 41 e na conversa que a gente falou do primeiro e do segundo vídeo da auditoria, na conversa tá claro isso, tá bom? Tem uma coisa aqui, que isso aqui, rapaz, sabe o que é legal isso? Esses argumentos, que elas podem pegar a gente desprevenido, tá? Existe uma afirmação aqui, que ela chega a ser bizarra, tá? Diz assim, ó, a auditoria avaliou documentos, não a rotina. Que basicamente ele está querendo dizer que o auditor, para poder ter razão, tinha que estar do lado dele, passar um mês ali com ele, fazendo tudo o que precisava, para o auditor falar assim, legal, tá? Então, agora eu entendi por que você fez desse jeito. É como se, vamos fazer só uma comparação aqui, eu sempre gosto de fazer isso. Vamos imaginar que você contrate um profissional para fazer um armário lá para sua cozinha. Aí o profissional, ele vai lá, monta o armário, aí você chega em casa, você olha, tá torta as portas, tá mal encaixado, o armário tá penso para um lado, puxador um de cada cor. Aí você olha e fala assim, cara, tá errado isso aí, não é isso, tá errado, não foi isso que contratou. Eu falei assim, mas você não passou aqui construindo comigo para entender o processo, saber como é que é difícil. Se você visse como é que é o dia a dia de um marceneiro, você iria saber que é isso mesmo, você entendeu por que tá assim. Então, assim, o auditor, não tá dito lá dessa maneira, mas assim, meu querido, se o auditor olhou para o documento e disse que tá errado, o processo estava errado. Então, assim como você olhou para o armário e falou assim, tá errado, não é isso que eu queria, não foi isso que eu contratei, é porque na hora da fabricação também estava errado. Então, esse argumento aqui de que a auditoria não avaliou a rotina não quer dizer nada, porque o auditor ele tem que avaliar o resultado final. Ele está olhando o armário pronto e está vendo que está tudo torto, está tudo troncho. Então, o argumento dele é que a auditoria não encontrou documentação suficiente e não avaliou a rotina do condomínio. É muito esquisito, tá? É bizarro isso. Então, assim, é um jogo de palavras que pode pegar a gente desprevenido e confundir, mas assim, na prática não está dizendo nada. Você querer que o auditor, fique ali acompanhando o dia a dia para depois falar assim, não, realmente o que ele fez ali agora faz sentido? Não. O resultado final, ele tem que estar coerente com as normas, tá? E o relatório ele vai dizer em várias vezes que documentação entregue é insuficiente, tá? Então, o que ele disse lá está correto, o auditor ele avalia documento, né? Ele faltou o documento, o auditor não tem como presumir que a despesa era necessária ou não, então ele só está dizendo assim, está errado, o produto final que você entregou não está de acordo, tá bom? As despesas foram feitas por condomínio, essa parte aqui é interessante, assim, as despesas do cartão, isso ainda falando da parte do cartão, foram todas para o condomínio, mas parte dos comprovantes não atende o padrão. Tá? O relatório não afirma que o gasto foi pessoal. Tá? Então, assim, é só mais uma coisa que
está tentando jogar com as palavras para dizer uma coisa que a auditoria realmente não disse. Em nenhum momento você vai ver o auditor falar assim, ó, isso aqui foi usado. Não, ele só está dizendo assim, ó, não tem a comprovação correta, não tem comprovações suficientes. Por isso, não é possível validar a despesa. Por isso, não tem essa de tentar se defender de um ataque que não existiu por parte do relator. Ela está tentando se defender de um ataque e não existe isso, tá bom? O relatório não acusa o uso pessoal, mas também não consegue confirmar o uso condominal, ou seja, o relator ele fala assim, não vai ficar acusando, ele fala assim, mas também não dá para saber com que você usou, tá bom? Isso aqui é interessante, né? Das partes do trecho diz assim, ó, o direito condominal presume boa-fé, falta de documento não significa dolo. Volta a mesma coisa. Está se defendendo diante da auditoria de um ataque que não houve. O relatório nunca fala de má-fé. Ele fala de falta de controle, ausência de documentos e recomendação de reprovação das contas. Então, está se defendendo de um ataque ou se defendendo de uma posição que a auditoria não assumiu. Tá? A auditoria, ela reprova as contas porque falta documento. Tá? Ela não vai entrar nessa esfera e ninguém deve entrar. Tá? Nós não estamos falando de uma investigação policial, de um crime. Nós estamos falando de coisas diferentes. Boa fé é uma coisa, tá? Boa gestão documental é outra coisa. E é disso que a auditoria está falando. E é isso que a auditoria reprovou. E é isso que eu concordo e as pessoas que estão se movimentando para poder assinar documentos, para poder fazer, convocar uma assembleia, concordam também. Então, vamos pensar da seguinte maneira, só para a gente pensar. Imagina que você tenha lá um funcionário que ele é um funcionário ruim, faz tudo errado. Você só vai poder dispensar ele se ele cometer um crime? Não. Se ele estiver fazendo as coisas para qual ele foi contratado fazer tudo errado, não faz sentido. Ele fala assim, você está me mandando embora, mas eu não cometi nenhum crime, eu não te roubei. Eu falo, não, mas a questão aqui não é essa. O documento aqui está dizendo para nós, né, o profissional está dizendo para nós que houve uma má gestão. 16 pontos que não está batendo com uma boa condução de uma gestão. Tá bom? E aí no final, né, ele diz assim, ó, peço que as contas sejam aprovadas com ressalvas, tá? Então isso aqui é um jogo de palavras pelo seguinte, a ideia aqui é convencer tão somente assim, que não houve roubo, que não houve desvio. Ok, o documento não está me dizendo isso, o documento está dizendo outra coisa. E as ressalvas, eu não sei quais seriam as ressalvas que ele está pedindo aqui, mas possivelmente vai ser alguma coisa de que assim, a gente cometeu alguns equívocos, mas vamos concordar que realmente está errado, mas que a gente vai tomar providências para poder melhorar isso. Eu imagino que é a única coisa que faz sentido que passa na cabeça dele. Mas, como eu disse lá no começo, 16 pontos, uma avaliação técnica competente que reprova 16 pontos, 16 atuações, são muitas ressalvas, né? Para dizer assim, não tem condições. A recomendação técnica é clara. Recomendamos a reprovação das contas, tá? A decisão final é de quem? É dos moradores, tá? Por isso que ele vai falar recomendando. Aliás, gente, no papel da auditoria, você vai perceber lá que toda naquela réplica e tréplica, ele vai dar uma recomendação. Tá? Ele vai, por quê? Porque o papel dele ali é mostrar o que está errado e dizer como é que deveria ser feito, tá bom? Mas no final, quem vai decidir sobre essa questão aqui somos nós, moradores. Então a auditoria ela vai recomendar, então ela já recomendou, vamos reprovar. A gente pode aprovar isso? Pode, tá? Deve, na minha opinião, não, tá? Mas a gente tem poder de passar, né, fazer vistas grossas para tudo que está lá relatado e dizer assim, tá bom, vai, deixa aí, tá, ok. Essa é uma situação, tá? Mas né, eu acredito que não é essa a intenção, né? Quando você vê claramente o que realmente está acontecendo. E na parte final, depois vocês podem ler tudo, tem outras coisas lá que é mais detalhado, então vou resumir aqui. Na parte final, diz assim, informamos ainda que não permitiremos que a honra e integridade moral do síndico sejam atacadas em grupos de WhatsApp sem responsabilização. Ou seja, ele não está errado em dar esse alerta e dizer que vai processar alguém se acusá-lo de algum crime. Tá bom? Meu amigo, é isso mesmo, tá? Se você não defender a sua honra, quem é que vai defender, tá bom? E o que nós estamos tratando aqui não é você já, diante da lei, você tem a presunção da inocência, enquanto não existe uma prova cabal de que você cometeu algum crime. Mas o documento ele não vai tratar disso. E não é disso que a Assembleia quer tratar. Nós estamos aqui questionando
a gestão mesmo, que é uma gestão que não está de acordo com o que a gente espera, porque alguém avaliou e disse que realmente não dá para ser desse jeito. Beleza? E aí, por último lá, ele diz assim, isso foi, eu recebi no dia 10, tá? E na parte final aqui, a última parte, o síndico ele diz que vai avaliar a agenda. Na parte final aqui, o síndico diz que vai avaliar a agenda e com o administrador e convocará uma assembleia para deliberação sobre o relatório da auditoria. Tá? Esse e-mail chegou para mim no dia 10. Essa defesa dele, pela data ali, ele escreveu no dia 9, mandou no dia 10. E no dia 15 já recebemos um e-mail da convocação da Assembleia para o dia 29 de janeiro, e lá já tem as duas pautas. As pautas são a apresentação do relatório, para tirar os esclarecimentos, tudo. Então, da maneira como ele apresenta, sim, parece que dá a entender que está tudo claro e não está. E até onde eu entendi, tá? É o que a gente não concorda, é que nessa reunião a empresa que fez o relatório, ela não vai estar presente, não foi convocada, não foi avisada, tá bom? Ela não estará presente. Então, assim, o profissional que disse que é para desaprovar, é porque para nós não aprovarmos aqueles relatórios financeiros, não vai estar presente. Ou seja, quem vai explicar o relatório? O síndico, tá? É a pessoa que o relatório está reprovando. E aí, como eu disse lá, é uma convocação de conveniência. Então, ele quer fazer uma aprovação ali com ressalvas. Não faz sentido nenhum. Beleza? Essa parte não tem, né, relação técnica com o relatório, é um posicionamento pessoal, né? E aí é tranquilo. Beleza? Pessoal, é isso. Essa é a comparação direta lá entre o e-mail do síndico, realmente, o que realmente está escrito, tá? Ele está convocando a gente para fazer uma aprovação com ressalvas, só que o documento que nós estudamos aqui durante esses vídeos aí está dizendo que não. Tá? Então é só colocar as duas informações lado a lado, todo mundo vai entender o que está acontecendo, tá bom? Como eu disse, tem algumas informações, algumas defesas que ele está fazendo de que o relatório não está nem tratando disso, tá? Então é uma defesa desnecessária. O que realmente importa nessa assembleia que a gente está querendo é validar realmente a ideia de que tudo que foi apresentado ali foi reprovado, e a gente concorda com isso, beleza? Próximo vídeo aí, eu ainda estou preparando ele, esse de segunda ou de terça-feira, é algo muito especial, e aí a gente vai se falar no próximo, beleza? Valeu, pessoal, até mais.